Bom, gente, boa noite. Então, começando a nossa transmissão live de hoje, gostaria novamente de agradecer aos que entraram agora, né, por estar conosco. Essa live a gente prepara com todo cuidado para vocês, então que vocês possam aproveitar. E gostaria de dizer aqui nesse momento que a gente está muito feliz, primeiro de estar com o Alexandre nessa live, né, e que nós do Banco de Sangue estamos muito felizes que nós recebemos uma certificação, uma recertificação internacional de qualidade do Banco de Sangue. Então, o GSH hoje é uma das principais empresas de hemoterapia no Brasil, com qualidade internacional certificada, né? E a gente só consegue isso porque a gente tem nossos colaboradores, nossos médicos e vocês que nos acompanham. Então, a gente agradece a todos que estão aqui conosco, participando dessa live. E hoje, então, é um tema bem especial, a gente tem discutido bastante aqui no Brasil sobre isso, né? Um tema novo, e a gente trouxe o Alexandre. Alexandre é um colega pessoal, a gente fez residência juntos, eu tive a honra de poder, ele ser meu residente, né, residente um ano à frente, então aprendi bastante com ele. Eu tenho certeza que a experiência dele fora do Brasil, já há alguns anos ele está fora do Brasil tratando os pacientes, vai conseguir dar essa clareza para a gente do que nos espera daqui a alguns anos aqui no Brasil, né, em relação à terapia celular, especificamente a terapia com CAR-T. O Alexandre, ele é pesquisador do Fred Huntington e também trabalha na disciplina de medicina da Universidade de Washington, ambos na cidade de Seattle, Estados Unidos. Então, Alexandre, se quiser compartilhar a sua tela. Muito obrigada novamente por estar aqui com a gente. Corrido tempo, né? Mas você está podendo compartilhar com o pessoal aqui do Brasil, um brasileiro, a gente tem muito orgulho, né, de ter brasileiros fora, fazendo medicina da melhor qualidade, podendo ensinar quem está aqui, ajudar quem está aqui a desenvolver. Obrigada mesmo, Alexandre. Obrigado você, Aline, pelo convite. Obrigado a todos que estão conectados para assistir então essa live. Então eu vou falar um pouco sobre células CAR-T e a ideia é falar um pouco sobre o que a gente chama de do bench to bedside. Eu vou falar um pouquinho do racional e vou focar muito nos dados que a gente tem com células CAR-T anti-CD19, que são as células CAR-T que a gente tem mais experiência até o momento. Então, estes são os meus conflitos de interesse. E como eu falei, então, eu vou dar um pouco do background de em que tipo de pacientes as células CAR-T foram testadas inicialmente, foram desenvolvidas, o racional das células CAR-T, a experiência com células CAR-T anti-CD19, depois eu vou falar um pouquinho sobre as toxicidades mais comuns, o que esperar dessas toxicidades, e algumas perspectivas futuras em relação à terapia celular e terapia com células CAR-T. Então, para dar um background, provavelmente vocês todos sabem que neoplasias B recaídas refratárias são um desafio terapêutico e estão associados com um prognóstico muito ruim. Esse slide aqui mostra alguns dados de sobrevida em LLAB recaída ou refratária na era de novos agentes. Então, por exemplo, aqui à esquerda são os resultados do estudo Tower, que testou blinatumomab versus quimioterapia padrão, e à direita são os dados do estudo Innovate, o estudo do inotuzumab versus standard of care. Então, em ambos os estudos, a taxa de resposta completa ou resposta completa sem recuperação hematológica foi de 44% a 74%, o que é considerável nessa população, mas infelizmente a sobrevida global nessa população em 3 anos foi de menos de 30%, com uma mediana de sobrevida global, como vocês podem ver nessas curvas, ao redor de 7,7 meses. Então, esses dados sugerem que existe uma janela grande para melhoria nesses pacientes, e é nesse sentido que a terapia com células CAR-T foi inicialmente testada. O mesmo se aplica ao linfoma difuso de grandes células B recaído ou refratário. Esses aqui são os resultados do estudo SCHOLAR-1, que foi um estudo retrospectivo internacional, olhando os desfechos dos pacientes com linfoma refratário, que eles definiram como os pacientes que tiveram resposta estável, doença estável ou progressão de doença após quimioterapia de primeira linha,
ou pacientes que recaíram após terapia de segunda linha, ou os pacientes com recaída em menos de 1 ano após transplante autólogo. Então, nessa população, a taxa de resposta global foi de apenas 26%, a taxa de resposta completa é de 7%. E como vocês podem ver nessas curvas de sobrevida aqui à direita, a sobrevida nessa população foi sombria, com uma mediana de 6,3 meses e uma sobrevida estimada em 2 anos de menos de 20%. Então, já fazem mais de 10 anos que os primeiros relatos de caso foram publicados com terapias com células CAR-T anti-CD19. Então, esses aqui foram os 3 primeiros estudos de relatos de caso, o primeiro do grupo do NCI, o segundo do grupo do Memorial Sloan Kettering e o terceiro do estudo da Universidade de Pensilvânia. E esses foram os primeiros relatos de sucesso dessa terapia em neoplasia B. Como vocês podem ver aqui à direita, desses artigos, por exemplo, esse paciente com doença, com linfonodomegalia mediastinal, retroperitoneal e 18 semanas após o tratamento com terapia com células CAR-T, com uma resposta completa. E da mesma forma, o paciente com LLA, com infiltração medular, com célula CD19 positiva, e após o tratamento com uma resposta completa. Então, foi nessa população de altíssimo risco que a gente começou a ver sucesso dessa terapia com células CAR-T, e isso resultou, então, na aprovação de vários produtos, como eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas o que é uma célula CAR-T? Então, a modificação genética das células T para expressar um receptor antigênico quimérico, ela possibilita que essas células T não reconheçam antígenos de superfície, que podem ser antígenos proteicos ou não proteicos. Isso supera uma limitação, a limitação de restrição HLA, por exemplo, como a gente tem com o transplante halogênico ou com outras terapias celulares, por exemplo, terapias celulares envolvendo receptores de células T modificadas. A maioria das células CAR-T que foram aprovadas e que estão em estudo clínico são as chamadas células CAR-T de segunda geração. Então, essa figura aqui à esquerda mostra a estrutura básica de um receptor antigênico quimérico. Então, esses receptores têm uma proporção extracelular, que é derivada de uma cadeia de um anticorpo monoclonal. Como eu falei, isso reconhece um antígeno de superfície na célula tumoral. E, então, essa cadeia então, se liga por meio de um domínio transmembrana ao maquinário da célula T, ao receptor de células T, a cadeia zeta do receptor de células T ou do CD3, e na maioria dos casos, nas células CAR-T de segunda geração, uma molécula coestimulatória, que na maioria das vezes é o CD28 ou o 41BB. Então, como que a célula CAR-T, qual é o mecanismo de ação? Então, novamente, as células T, elas são modificadas geneticamente, a maioria das células T, das células CAR-T, elas são modificadas por meio de um vetor viral, que insere esse transgene para ser expresso pela célula T. Após essa modificação, então, essas células T passam a expressar esse receptor antigênico quimérico. Isso possibilita, então, que essas células CAR-T reconheçam a célula tumoral. Por exemplo, no caso das células CAR-T anti-CD19, reconhece o CD19 expresso nas neoplasias B. Após esse reconhecimento, então, as células CAR-T são ativadas, elas começam a se multiplicar, elas produzem proteínas pró-inflamatórias chamadas citocinas, e isso resulta, então, na destruição das células tumorais. Então, esse é o mecanismo de ação esperado dessas células CAR-T. Agora, falando sobre a logística e sobre o processo, é um processo, como vocês todos bem sabem, bem complexo. Isso se inicia com uma férese não estimulada. Então, essas células mononucleares, elas são enviadas para a companhia ou para o laboratório. As células T, então, os linfócitos T são selecionados, então são modificados geneticamente e as células CAR-T são, então, expandidas até o número-alvo do produto. Esse processo pode demorar de 4 a 5, 6 semanas, dependendo do produto. Então, a maioria dos pacientes, nesse período em que as células CAR-T estão sendo produzidos, eles requerem uma terapia que a gente chama terapia ponte, para controlar a progressão de doença. Porque a maioria desses pacientes tem doença refratária de alto risco. Então, durante esse período, a maioria deles recebe quimioterapia ou radioterapia para controlar a doença de base. Quando a gente recebe o ok da companhia de que as células CAR-T são adequadas, que a data de retorno dessas células CAR-T, então os pacientes são submetidos a um restadiamento, eles recebem uma quimioterapia de linfodepressão, que na maioria das vezes envolve ciclofosfamida e fludarabina. Então,
recebe as células CAR-T. Após a infusão das células CAR-T, como eu comentei, essas células CAR-T reconhecem o seu antígeno-alvo, e isso resulta na ativação, na expansão dessas células CAR-T, e é nesse período, então, que há a liberação das toxinas, das citocinas pró-inflamatórias. Isso está associado aos efeitos adversos, às toxicidades características dessa terapia, que são, na maioria das vezes, a síndrome de liberação de citocinas e neurotoxicidade. Idealmente, após a eliminação das células tumorais, essas células CAR-T, então, elas diminuem em número, e alguns pacientes têm persistência dessas células CAR-T por anos. Isso, então, estaria teoricamente associado a uma prevenção de recaída de doença. Esse slide ele mostra, então, as células CAR-T anti-CD19 que estão atualmente aprovadas pelo FDA. E novamente, aqui à esquerda mostra a estrutura dessas células CAR-T. Essas células CAR-T, tanto o axicel, o tisacel e o lisocel, eles apresentam a mesma porção extracelular, que é derivada de um anticorpo murino chamado FMC63, e a maior diferença, a principal diferença entre esses produtos é a molécula coestimulatória, como eu comentei, com o axicel contendo o CD28, o tisacel e o lisocel contendo o 41BB. E essa tabela, então, à direita mostra, então, os estudos de registro que levaram à aprovação desses produtos para as diferentes indicações. O primeiro produto, o tisacel, foi aprovado em 2017 para LLA pediátrica ou de adultos jovens. Vale ressaltar que o Brexucel também é um produto da Kite, ele apresenta a mesma estrutura do axicel, mas uma diferença na produção dessas células. Então, em relação ao linfoma difuso de células B, qual a experiência com esses produtos? Esses são os dados dos 3 estudos de registro, do axicel, o estudo Zuma-1, o tisacel, o estudo Juliet, e o Transcend, o estudo do lisocel. Como vocês podem ver aqui, essas células CAR-T foram associadas a uma alta taxa de resposta global nessa população de altíssimo risco, uma resposta global de 50% a 80% dos pacientes, com uma resposta completa em torno de 40% a 60% dos pacientes. E isso, quando vocês comparam os resultados do estudo Escola 1, em que a resposta global foi de 25% e aproximadamente 20% dos pacientes estavam vivos 2 anos após a terapia, essa terapia nessa população de alto risco resultando em resultados que foram surpreendentes, com uma estimativa, por exemplo, de sobrevida global em 2 anos de mais de metade desses pacientes vivos 2 anos após a infusão das células CAR-T. Aqui, novamente, então, são as curvas de sobrevida e livre de progressão desses 3 estudos de registro, e o que vale a pena ressaltar aqui é que os pacientes que atingem resposta completa, por exemplo, nessas 2 curvas aqui do meio do tisacel, do estudo Juliet, e na curva aqui abaixo do lisocel, do estudo Transcend, eles têm uma ótima sobrevida livre de progressão, e esses pacientes, se eles não recaem ou não têm recaída ou progressão de doença mais ou menos 18 meses após a infusão das células CAR-T, alguns desses pacientes estão, na verdade, curados. Em todos esses 3 estudos, houve um platô na curva de sobrevida livre de progressão em torno de 40% dos pacientes, mais ou menos 18 meses após a infusão das células CAR-T. Então, novamente, sugerindo que alguns pacientes podem estar curados após a terapia com essas células CAR-T. Da mesma forma, a experiência, por exemplo, com células CAR-T em linfoma de células no manto, esses aqui são os resultados do estudo Zuma-2, em que eles usaram o Brexucel, e 93% dos pacientes apresentaram uma resposta global, 67% dos pacientes uma resposta completa, e novamente um platô na curva de sobrevida livre de progressão, em mais ou menos, nesse caso, 60% dos pacientes, sugerindo que alguns pacientes podem estar curados. A gente precisa de um follow-up mais longo nesses estudos, mas isso é bem promissor nessa população de altíssimo risco, incluindo, por exemplo, como a gente olha aqui nas curvas à direita, pacientes com mutação do TP53 respondendo após essa terapia, ou pacientes com alto Ki67, que também está associado a um prognóstico ruim em linfoma de células do manto, apresentando uma ótima sobrevida livre de progressão. O que vale ressaltar em relação às respostas após a terapia com células CAR-T é que algumas respostas não são imediatas. A maioria dos pacientes, na verdade, nos estudos clínicos e em experiência clínica, eles apresentam uma resposta 1 mês, mais ou menos, após a terapia com células CAR-T.
mas nos estudos, vários pacientes que apresentavam inicialmente doença estável ou uma resposta parcial, eventualmente converteram para uma resposta completa, como vocês podem ver nessa tabela aqui. Por exemplo, no Axicel, aproximadamente metade dos pacientes com doença estável converteram para a resposta completa até 15 meses após a infusão das células CAR-T. Isso foi observado também em todos os outros estudos com Tigecel, Lisocel e Brexucel. Isso se deve ao fato de que essas células, isso é uma terapia viva, então essas células CAR-T, elas continuam presentes, elas podem continuar atuando, e esses pacientes, eventualmente, mesmo que não apresentem uma resposta, inicialmente podem converter para uma resposta melhor, com um maior follow-up. Agora falando um pouco sobre a experiência com LLAB recaída e refratária, então esses aqui são os dados do estudo Eliana, estudo do T-Gelecel em LLA pediátrica ou de adultos jovens, e aqui à direita os resultados do estudo ZUMA-3 da LLAB em adultos. Esses estudos foram associados a uma taxa de resposta completa altíssima nessa população de alto risco, 81% no estudo Eliana, 76% no estudo ZUMA-3, com doença residual mínima não detectada nessa população, mas ao contrário do que a gente observa em linfoma difuso de grandes células B, as curvas de sobrevida livre de progressão ou de evento, a gente não observa um platô. Talvez na população pediátrica a gente tenha um platô nessa curva, mas na população adulta esses pacientes continuam recaindo ou tendo progressão de doença eventualmente após a infusão das células CAR-T. Então essas respostas em LLA pelo menos parecem ser menos duráveis, e esse é um dos motivos que vários desses pacientes, após a terapia com células CAR-T, pelo menos na população adulta, eles ainda são consolidados com transplante alogênico após atingir uma resposta completa com células CAR-T. E isso se confirmou em experiência em estudos de centros acadêmicos, por exemplo, esse aqui é um estudo do Memorial, novamente com 153 adultos com LLA, e como vocês podem ver nessa curva aqui à direita, apesar de uma altíssima taxa de resposta completa, esses pacientes recaem, e essa recaída geralmente é precoce nos primeiros 6 a 12 meses após a infusão das células CAR-T. E da mesma forma, na experiência no nosso grupo aqui do Fred Hutch, novamente uma taxa de resposta completa de 85%, mas aproximadamente metade desses pacientes tendo uma recaída aqui entre 6 e 12 meses após essa terapia. Eu comentei anteriormente que uma das grandes diferenças em relação aos produtos é a molécula coestimulatória. Na maioria dos produtos em estudo ou aprovados, o CD28 ou 41BB. E isso tem impacto tanto na persistência das células CAR-T quanto no perfil de toxicidade dessas células CAR-T. Então aqui à esquerda são os dados do estudo ZUMA-1, de novo o estudo do Axicel, que levou à aprovação para linfoma difuso de grandes células B. E aqui esse gráfico é o gráfico de expansão das células CAR-T em sangue periférico. Então, como vocês podem ver, nesses pacientes eles têm um pico de expansão em torno do 7º dia após a infusão, mas esse pico, essas células CAR-T geralmente elas não têm uma persistência prolongada. 2 anos após a infusão, 34% desses pacientes que ainda mantinham resposta, eles não tinham mais células CAR-T detectadas em sangue periférico. E por outro lado, as células CAR-T contendo 41BB, como por exemplo o Lisocel, o pico das células CAR-T é um pouquinho mais tardio, geralmente 12 dias após a infusão das células CAR-T, e a duração de persistência é mais prolongada em relação às células CAR-T contendo CD28. Como, por exemplo, no estudo Transcend, 53% dos pacientes tendo células CAR-T detectáveis em sangue periférico 1 ano após a infusão das células CAR-T. Uma outra forma de medir a persistência de células CAR-T é olhar para a aplasia de células B. Então, se você tem uma célula CAR-T que é funcional ou que persiste, geralmente você espera que esses pacientes então tenham aplasia de células B. E no estudo ZUMA-1, novamente, a maioria dos pacientes eles recuperaram células B. Então, nesse gráfico aqui é a proporção de pacientes com recuperação de células B. E como vocês podem observar, aproximadamente 75% dos pacientes tinham recuperação de células B 2 anos após a infusão das células CAR-T, sugerindo então que as células CAR-T ou não estavam funcionais ou não persistiram, mas isso não foi associado a uma perda de resposta necessariamente nessa população. Vários desses pacientes mantiveram resposta apesar da recuperação de células B. E aqui à direita,
dados do estudo Juliet, que é o estudo do Teaser-Cell, que levou à aprovação para linfoma de fluido de grandes células B. Novamente, aqui à esquerda, olhando 23 pacientes com resposta completa após Teaser-Cell. A maioria desses pacientes, então, recuperando células B. 11 desses 23 pacientes com recuperação de células B, 1 ano após a terapia com células CAR-T. Então, a persistência de células CAR-T, ou a persistência de aplasia de células B, parece não ser fundamental para manutenção de resposta em linfoma de fluido de grandes células B, mas para LLA pode ser um pouco diferente. Então, novamente, dados do estudo Eliana, estudo do Teaser-Cell para LLA adulta, ou de adultos jovens ou pediátrica. Esse gráfico mostra a persistência de aplasia de células B. Então, todos os pacientes desenvolveram aplasia de células B, e os pacientes que tiveram recuperação de células B estavam correlacionados à recaída de doença. Então, sugerindo que em LLA a persistência de células CAR-T funcionais é importante para prevenir recaída. E isso, novamente, é por esse motivo que vários desses pacientes recebem transplante alogênico de consolidação após atingir resposta completa. E aqui à direita são dados do nosso grupo, em LLA adulta, aqui olhando pacientes que tiveram recaída após células CAR-T, recaída CD19 positiva nessa coluna aqui em vermelho, e como vocês podem observar aqui, os círculos indicam a recuperação de células B. Então, e esse sinal de mais, ou essa cruz, foi quando os pacientes recaíram ou progrediram. Então, nas recaídas CD19 positiva, esses pacientes, então, eles tiveram recuperação de células B, sugerindo que não havia mais células CAR-T funcionais antes da recaída. E, por outro lado, os pacientes com recaída CD19 negativa, eles tinham persistência de células CAR-T, como vocês podem ver também por essas cores laranja e vermelha, sugerindo células CAR-T detectáveis e antes de recaída da leucemia. Então, esses dados sugerem que persistência de células CAR-T é importante para pacientes com LLA. Recaída de células com doença CD19 positiva está relacionada geralmente à perda de células CAR-T ou perda de células CAR-T funcionais, mas esses pacientes, mesmo com persistência de células CAR-T, ainda podem ter recaída com doença CD19 negativa, o que é um dos obstáculos para o sucesso dessa terapia ainda atualmente. Então, eu comentei anteriormente que a expansão das células CAR-T ela está correlacionada com a resposta da terapia. Então, esses gráficos aqui na parte de baixo, vocês podem ver, então, são gráficos de regressão logística em que você tem no eixo Y a probabilidade de resposta e no eixo X o pico dessas células CAR-T no sangue periférico. Então, quanto maior o pico, maior a probabilidade de resposta, tanto em LLA, quanto em linfoma, quanto em LLC. Então, a expansão dessas células CAR-T é fundamental para a obtenção de resposta desses pacientes. Mas essa expansão de células CAR-T também está associada com as toxicidades características dessa terapia. Então, quanto maior a expansão dessas células CAR-T aqui no eixo X, maior a probabilidade desses pacientes desenvolverem, então, síndrome de liberação de citocinas e neurotoxicidade. Eu vou comentar um pouco, então, dessas toxicidades associadas a essa terapia. A síndrome de liberação de citocinas, então, é a toxicidade mais comum após a terapia com células CAR-T. Como eu comentei anteriormente, ela se deve ao fato das células CAR-T serem ativadas quando elas reconhecem o antígeno-alvo, elas começam a sofrer proliferação, a secreção de várias proteínas pró-inflamatórias, que a gente chama de citocinas. Isso leva à ativação de células mieloides, células endoteliais e liberação dessa cascata de citocinas, resultando na síndrome de liberação de citocinas. Essa síndrome foi descrita em terapia com células CAR-T anti-CD19, anti-CD28, BCMA. Os monócitos ou macrófagos, eles são muito importantes porque eles são a fonte das citocinas características dessa síndrome, como, por exemplo, interleucina 1, interleucina 6. E o tratamento atualmente dessas toxicidades se baseia, um dos tratamentos fundamentais, no bloqueio da interleucina 6 com tocilizumab. E os pacientes com quadros mais graves, geralmente eles têm uma ativação endotelial, com extravasamento capilar e manifestações de neurotoxicidade com permeabilidade da barreira hematoencefálica.
Clinicamente, a síndrome de vibração de citocina se apresenta como uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Então, o primeiro sinal que os pacientes apresentam é febre, os pacientes então apresentam taquicardia, hipotensão, síndrome de extravasamento capilar com hipóxia. Em alguns casos, eles podem ter disfunção de múltiplos órgãos e manifestações que são muito semelhantes à síndrome de ativação macrofágica ou síndrome hemofagocítica. Então, febre é o primeiro sinal, e pacientes que apresentam febre mais precoce e mais prolongada, geralmente são pacientes que têm o maior risco de apresentar toxicidade mais grave, como vocês podem ver nesse gráfico aqui à direita. Então, os pacientes em vermelho foram os pacientes que tiveram toxicidade mais grave, mais severa. Esses pacientes tiveram uma febre mais precoce e uma febre mais prolongada após a infusão das células CAR-T. Então, o nosso grupo ele tentou estudar os fatores de risco para essas toxicidades. Então, estudando em pacientes com LLA, com linfoma e LLC, a gente demonstrou que a carga tumoral é um dos principais fatores relacionados ao risco de toxicidade, o que faz sentido, porque quanto maior a disponibilidade do antígeno-alvo, maior a carga tumoral, mais essas células CAR-T vão então, proliferar, vão ser ativadas, vão produzir as citocinas pró-inflamatórias. Então, carga tumoral é um fator muito importante no risco para desenvolvimento dessas toxicidades, assim como a linfodepressão, contendo ciclofosfamida e fludarabina, que também está associada a uma maior expansão das células CAR-T e uma maior dose de células CAR-T. Então, novamente, sugerindo que uma proliferação mais robusta das células CAR-T está associada tanto à efetividade dessa terapia, mas também à toxicidade. A segunda toxicidade mais importante relacionada à terapia com células CAR-T é a neurotoxicidade. Ela pode ser associada a edema cerebral, em alguns casos pode ser fatal, mas na maioria dos pacientes ela é reversível. O que vale a pena ressaltar aqui é que há uma concordância entre a síndrome de vibração de citocina mais grave e neurotoxicidade mais grave. Então, nesse gráfico aqui à esquerda, vocês podem ver que os pacientes que tiveram neurotoxicidade grau 3, grau 4 e grau 5, nessas cores mais escuras, foram também os pacientes que tiveram síndrome de vibração de citocina mais grave. Então, sugerindo que a fisiopatologia dessas duas síndromes está intimamente correlacionada. E, novamente, os pacientes, então, que têm fatores de risco para síndrome de vibração de citocinas mais grave, geralmente também apresentam neurotoxicidade mais grave. Então, os pacientes, nesse caso, nesse gráfico aqui à direita, que tiveram febre mais precoce, foram os pacientes que tiveram, então, neurotoxicidade mais grave. A fisiopatologia da neurotoxicidade ela não é tão bem entendida quanto da síndrome de vibração de citocinas, mas a gente sabe que há uma disfunção endotelial com uma permeabilidade da barreira hematoencefálica. Aqui à esquerda vocês podem observar que antes da terapia com células CAR-T, o nível de proteínas no líquor, o nível de leucócitos no líquor, e quando esses pacientes então apresentam neurotoxicidade, há uma proteinorraquia, uma elevação de leucócitos no líquor, e quando então os pacientes se recuperam, esses níveis voltam ao nível basal. E nesse outro estudo, surgindo o mesmo mecanismo de permeabilidade da barreira hematoencefálica, então o maior nível de proteína nos pacientes que tiveram toxicidade mais grave, e isso se correlacionou diretamente então com a gravidade da toxicidade. Então, quanto maior o nível de proteínas, maior a probabilidade desses pacientes terem toxicidade mais grave. Vale ressaltar que células CAR-T são detectáveis no líquor desses pacientes, mas elas não é o suficiente esses pacientes terem células CAR-T no sistema nervoso central para desenvolver neurotoxicidade. A gente acredita que várias dessas citocinas pró-inflamatórias são os causadores da neurotoxicidade por causa dessa barreira hematoencefálica e não necessariamente as células CAR-T são as responsáveis por essa síndrome. Uma terceira toxicidade muito importante em relação à terapia com células CAR-T são as citopenias persistentes, e isso a gente tem reconhecido mais e mais frequentemente nesses pacientes. Então, aqui são dados, novamente, do nosso grupo, estudando pacientes com LLA, linfoma e LLC. E como vocês podem ver nesses gráficos aqui à esquerda, em que a gente tem os níveis de neutrófilos, hematócrito, hemoglobina e plaquetas. Então, após a quimioterapia de linfodepressão, como esperado, esses níveis caem, mas os pacientes que, então, apresentam toxicidade mais grave, em vermelho, eles apresentam um nível mais baixo ou um nadir mais baixo dessas contagens. Então, nível mais baixo de neutrófilos, de hemoglobina e de plaquetas. Então,
pacientes que apresentam as outras toxicidades, CRS e neurotoxicidade, eles também estão mais propícios a apresentar citopenias persistentes. Isso está associado, então, a maior necessidade transfusional, tanto de hemácias, plaquetas e crioprecipitado nessa população com toxicidade mais grave. E nesse estudo a gente demonstrou novamente que carga tumoral estava associada ao desenvolvimento dessas citopenias, novamente, provavelmente sugerindo que maior carga tumoral está associada a maior expansão das células CAR-T. Pacientes com maior número de terapias prévias também estavam associados a um maior risco de citopenias persistentes, então sugerindo que uma menor reserva medular e, como eu comentei, então a ocorrência de síndrome de liberação de citocinas. Essas citopenias persistentes elas foram descritas em todos os estudos de registro, não só com terapias anti-CD19, mas aqui também, por exemplo, os resultados do estudo KARMA, com células CAR-T anti-BCMA, e isso foi descrito em 30% dos pacientes com citopenias graves, grau 3 ou maior, 30 dias após a terapia com células CAR-T, e estava presente em 3 meses da infusão das células CAR-T em um número considerável de pacientes. Então, esses pacientes, geralmente, eles têm necessidade transfusional que pode persistir por semanas até meses após a terapia com células CAR-T. Mas, apesar disso, apesar dessas citopenias, a maioria dos pacientes, então, recupera essas contagens, geralmente 1 ano após a terapia com células CAR-T, como vocês podem ver nesse gráfico aqui à esquerda, mostrando a recuperação de hemoglobina, neutrófilos e plaquetas. A maioria dos pacientes, 1 ano após a terapia com células CAR-T, eles recuperam essas contagens e a incidência de complicações, por exemplo, como síndrome mielodisplásica, não é tão frequente nessa população. Da mesma forma que à direita, dados de Stanford sugerindo a mesma coisa, que a maioria dos pacientes tem toxicidade na fase aguda, até 28 dias após a terapia com células CAR-T, mas a minoria desses pacientes tem uma citopenia persistente 1 ano após a terapia com células CAR-T. Quais são as limitações em relação à terapia com células CAR-T? Existem várias limitações ainda e vários estudos tentando abordar essas limitações. Uma grande limitação ainda é que vários pacientes eles não conseguem coletar células suficientes ou há uma falha na produção das células CAR-T. Isso é bastante importante, principalmente os pacientes que são politratados, têm baixos números de linfócitos circulantes. Uma outra limitação é que essas células CAR-T podem não expandir tanto durante o processo de produção ou após a infusão. Isso muitas vezes está relacionado à exaustão, à disfunção dessas células CAR-T. Como eu comentei anteriormente, ainda existe muito escape com antígeno negativo, doença antígeno negativa, então terapias com células CAR-T com vários alvos terapêuticos, por exemplo, anti-CD19 e anti-CD22 tem sido estudado para tentar prevenir escape de doença antígeno negativa. E as toxicidades ainda são muito importantes, com alguns pacientes ainda falecendo por causa de complicações relacionadas à síndrome de liberação de citocinas e neurotoxicidade. Além disso, existem vários outros desafios em relação a tumores sólidos, pacientes com linfoma de sistema nervoso central, que estão mais sujeitos à neurotoxicidade e ainda um grande desafio terapêutico para a terapia com células CAR-T. Em relação a algumas perspectivas futuras do campo, como eu comentei anteriormente, transplante alogênico de consolidação após terapia com células CAR-T para LLA ainda está em discussão. Em LLA pediátrica, vários grupos não consolidam esses pacientes com transplante alogênico. População adulta, especialmente, por exemplo, aqui no Hutch, a maioria desses pacientes com resposta completa vão ser consolidados com transplante alogênico. Não existem muitos dados com pacientes com linfoma em sistema nervoso central, mas a gente já tem algumas experiências sugerindo que essas células CAR-T elas são eficazes no tratamento desses pacientes e não estão associadas a maior risco necessariamente de neurotoxicidade. E, além disso, como eu comentei, existem vários estudos tentando fazer combinações terapêuticas com inibidores de checkpoint, tentando prevenir exaustão ou disfunção dessas células CAR-T. Vários estudos usando também inibidores de BTK, com células CAR-T com ibrutinib, acalabrutinib.
E como vocês provavelmente viram no ASH do ano passado, existem vários estudos que estudando o uso de células CAR-T em linhas mais precoces de tratamento, como foram descritos os estudos em linfoma difuso de grandes células B, comparando células CAR-T versus transplante autólogo em pacientes em primeira recaída. E vários estudos ainda têm tentado abordar profilaxia ou intervenção mais precoce para pacientes com essas toxicidades características dessas doenças, dessa terapia celular. Então, eu gostaria de agradecer a todos aí que estão assistindo e dizer que eu estou aberto, então, a qualquer pergunta, a qualquer dúvida. Obrigado. Alexandre, a gente que agradece, excelente aula, então, como agradecer por tanto conhecimento, compartilhar com a gente. Eu aproveito aqui para falar que a gente vai abrir para perguntas, então quem quiser fazer pergunta direta para o Alexandre pode levantar a mão aí no seu aplicativo, eu vou ver e aí habilito para falar, e aí vocês abrem o microfone, né, eu dou ok e vocês abrem o microfone para poder falar. Além disso, também pode mandar perguntas pelo chat, vocês podem enviar, eu vejo aqui a pergunta e faço para o Alexandre, se a gente não conseguir responder todas, depois a gente responde. Enquanto as perguntas aparecem, eu gostaria de aproveitar para dizer que nós do grupo GSH enxergamos terapia celular e CAR-T como o futuro da medicina, né? Então, como o Alexandre apresentou, dados excelentes de resultados de tratamento para pacientes que dificilmente teriam outra chance de cura, né? E aí, nesse sentido, a gente está trabalhando junto com as empresas que estão trazendo CAR-T para o Brasil, então nós já fomos qualificados por algumas empresas, estamos em processo de qualificação pelas empresas que vão comercializar CAR-T no Brasil, tanto para fazer a coleta das células, quanto para fazer a criopreservação. Então, se vocês tiverem serviços que têm interesse em trabalhar com esses produtos de terapia celular, a gente está sempre à disposição para conversar e tentar oferecer um serviço para vocês, para trazer terapia celular para o Brasil e oferecer isso para os nossos pacientes também, né? Isso que o Alexandre já tem conseguido oferecer para os pacientes dele lá nos Estados Unidos, a gente também quer poder contribuir com isso aqui no Brasil, porque realmente é uma revolução que a gente está assistindo na medicina, né, Alexandre? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Um minutinho. Deixa eu ver aqui quem que perguntou. Kátia. A Kátia, nossa médica do GSH, colocou aqui no nosso chat, dizendo que a Anvisa recentemente liberou CAR-T para mieloma, né, a gente teve essa liberação recente mesmo, e aí ela gostaria de saber qual que é a sua experiência especificamente em mieloma, Alexandre. Vocês estão fazendo já mieloma em primeira linha? Como é que vocês estão aí no Fred Hutch, onde você tem experiência? Então, para mieloma, a gente tem 2 produtos aprovados atualmente aqui nos Estados Unidos, o ID-Cell e o Cilta-Cel. O Cilta-Cel foi aprovado aí no Brasil recentemente. Ainda não está aprovado, está aprovado só após pacientes polirrefratários, para as 3 principais categorias de tratamento para mieloma. Para mieloma múltiplo, os resultados do Cilta-Cel são muito encorajadores, mas em relação às curvas de sobrevida e de progressão, aparentemente a gente ainda não tem um platô em mieloma como a gente observa em linfoma, como eu mostrei. Então, mieloma, como a gente sabe, é uma doença bem complicada de tratar. Talvez os resultados mais a longo prazo do Cilta-Cel talvez mude esse perfil. Parece que o Cilta-Cel está associado a uma respostas mais profundas e mais duradouras comparado com a ID-Cell. Sempre complicado para comparar entre diferentes estudos, diferentes produtos, mas a gente ainda não tem observado tantos pacientes com longas remissões, pelo menos tratados com tanto a ID-Cell e Cilta-Cel. A Kátia também está perguntando, mas eu acho que você já respondeu. Ela perguntou se a sobrevida dos pacientes, imagina que se refere a mieloma ainda, né? Sequência da mesma pergunta. A sobrevida dos pacientes que receberam CAR-T, ela se equipara à sobrevida dos pacientes que receberam TMO para mieloma múltiplo. Você tem esses dados?
Eu acho que é difícil falar em duração de resposta nessa população, porque os pacientes que são tratados com CAR-T para mieloma aqui são pacientes polirrefratários, então eles são aqueles pacientes que são refratários a todas as classes terapêuticas. Mas, por exemplo, os resultados de cilta-cel, esses pacientes têm uma mediana de duração de resposta de 18 meses, o que nesse perfil de pacientes é impressionante. Assim. Então, difícil de comparar com TMO autólogo em paciente logo após indução em mieloma, mas a gente tem observado respostas duradouras, mas infelizmente ainda não tem observado no platô nessas curvas, sugerindo que esses pacientes, apesar de respostas duradouras, eles tendem ainda a recair com o tempo. A Kátia está aqui no chat agradecendo, a gente está recebendo várias pessoas parabenizando, a Alexandre falando que foi excelente a apresentação, eu também achei excelente. Acho que para não tomar mais o seu tempo, né, a gente sabe que tem várias horas de diferença entre o Brasil e aí você ainda tem trabalho para fazer ao longo da tarde. Eu gostaria então de agradecer novamente. O pessoal que quiser continuar mandando perguntas pelo chat, pode continuar. Se quiserem mandar alguma coisa através das nossas redes sociais, podem. A gente vai receber ou perguntar ao Alexandre ou responder. Então, a gente está totalmente à disposição de vocês para responder as dúvidas. E a gente já convida para a nossa próxima live. A gente vai liberar nas nossas redes sociais, então, o tema que vai ser, mas a próxima vai ser dia 29 de junho, às 19 horas. E, de novo, Alexandre, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento e tudo para estar aqui com a gente no Brasil. A gente espera, daqui a alguns anos, poder ter alguns dados assim também e a gente voltar a se falar a respeito de como é que as coisas estão andando aqui no Brasil. E aí, quando você estiver aqui pelo Brasil, aceite nosso convite para conhecer o Banco de Sangue, o Grupo GSH, vai ser um prazer receber você. Tá ótimo, prazer foi meu. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram aí. Um abraço aí a todos no Brasil. Boa tarde, Alexandre. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem com a gente.